Olá, o nosso tema de hoje é a Guerra Fria. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, grande parte da humanidade atingida por ela respirava aliviada pelo fim do conflito. Fazia isso enquanto lambia as feridas. Afinal, foram mais de 50 milhões de mortos, a detonação de 2 artefatos nucleares no Japão e uma devastação nunca vista na história. No pós-Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, que tinha como objetivo evitar a todo e qualquer conflito internacional para que nunca mais a humanidade tivesse que passar de novo por um conflito semelhante. Mas o encanto durou pouco. Não demorou muito para os otimistas perceberem que se iniciaria outra guerra, também de proporções globais, e agora acrescida de um agravante: a produção e o armazenamento de armas nucleares. Começava a Guerra Fria. Este foi um período que antagonizou as duas superpotências emergidas da Segunda Guerra Mundial. Incontáveis conflitos por procuração eclodiram ao redor do globo, tendo por trás o espectro dos Estados Unidos e da União Soviética. A velha ordem mundial que vigorara até o início da Segunda Guerra Mundial não existia mais. As antigas potências europeias caíram e, em seu lugar, o mundo observou a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética. Assim, quando a derrota alemã na Segunda Guerra já se tornava evidente, no ano de 1944, os projetos dessas duas grandes potências para o pós-guerra começavam a se afirmar. Em 1945, os principais líderes aliados reunidos nas conferências de Yalta, de fevereiro, e Potsdam, de julho a agosto, definiram a partilha do mundo em áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Eles também estabeleceram a divisão da Alemanha e de sua capital Berlim em 4 zonas internacionais: a francesa, a britânica, a soviética e a estadunidense. A aliança circunstancial que aproximou as duas potências rivais durante a Segunda Guerra se desfez e se transformou em disputa aberta após 1945, período que ficou conhecido como Guerra Fria. O conflito recebeu esse nome porque a tensão entre essas superpotências nunca se concretizou em um enfrentamento direto entre elas. Durante os tempos da Guerra Fria, o planeta como um todo era encarado como uma espécie de enorme tabuleiro. A partida era disputada por 2 jogadores, os Estados Unidos e a União Soviética, empenhados em manter as posições que já haviam conquistado e, tanto quanto possível, tomar novas áreas do adversário. Nenhum país ou região do globo era considerado fora dos limites do jogo. Cada casa do tabuleiro estaria forçosamente sob o domínio de um ou do outro competidor. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial extremamente fortalecidos. Suas perdas humanas eram bem menores do que as dos países europeus. Sua economia cresceu e o país tinha o monopólio das armas nucleares. Esse cenário favorável ajudou os estadunidenses a se sentirem confiantes para se voltarem contra aquele que consideravam seu verdadeiro inimigo, a União Soviética. Em 1947, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, fez um pronunciamento em que se comprometia a prestar assistência a qualquer país que precisasse conter o avanço do comunismo no seu território. Esse discurso lançou as bases da doutrina Truman, uma ofensiva contra a expansão comunista no mundo. Nesse mesmo ano, o governo estadunidense pôs em prática o Plano Marshall. Por meio dele, os Estados Unidos concediam empréstimos a juros baixos aos governos europeus ocidentais para auxiliá-los a reconstruir suas economias, seriamente devastadas pela guerra. A última etapa da ofensiva estadunidense, no início da Guerra Fria, ocorreu em 1949, com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, reunindo os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá em uma aliança militar permanente.
O objetivo da organização era assegurar a defesa de seus membros contra a ameaça do avanço soviético. Por seu lado, a União Soviética havia cumprido um papel decisivo na derrota nazista na Europa e chegou ao final do conflito completamente devastada pelos combates travados contra os alemães na frente oriental. Em um primeiro momento, portanto, o governo soviético precisou dedicar prioridade absoluta mesmo, à sua reconstrução, temendo que a aceitação dos recursos do Plano Marshall ameaçasse seus interesses na Europa Oriental. O governo da União Soviética pressionou as democracias populares da região a recusarem a ajuda. Assim como uma resposta ao avanço estadunidense, foi criado em setembro de 1947 o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, o Cominform. Esse comitê tinha a finalidade de coordenar e controlar ideologicamente as ações dos partidos comunistas da Europa Oriental. Vamos ver agora aqui um cenário da Alemanha já dividida. A divisão da Alemanha e sua capital, Berlim, em 4 zonas internacionais, definidas na Conferência de Yalta, criou uma situação singular. Uma parte de Berlim ficava na região da Alemanha controlada pelos soviéticos, enquanto os setores da cidade, monitorados pelas potências capitalistas, ficaram isolados, ligados ao restante do território sob o controle das potências capitalistas apenas por uma estrada e uma via férrea. Em junho de 1948, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França anunciaram o desejo de reforçar a integração alemã à Europa Ocidental e unificaram as 3 zonas de ocupação em uma zona econômica única, originando Berlim Ocidental. A União Soviética, temendo a ameaça de uma Berlim capitalista e unificada na zona de ocupação soviética, bloqueou as 2 vias de comunicação entre Berlim e a Alemanha Ocidental, impedindo a circulação de bens e alimentos à população. Como resposta, os Estados Unidos estabeleceram uma ponte aérea contínua com voos entre a cidade de Frankfurt e o aeroporto de Berlim Ocidental, que conseguiu abastecer por quase um ano uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. Em maio de 1949, considerando que o bloqueio não tinha efeito, o governo soviético suspendeu. Em setembro desse mesmo ano, foi criada a República Federal da Alemanha, RFA, com um governo completamente alinhado às potências capitalistas, cuja capital era a cidade de Bonn. No mês seguinte, no lado soviético, foi fundada a República Democrática Alemã, RDA, de orientação socialista, com capital em Berlim Oriental. Assim, em um espaço curtíssimo de tempo, a Alemanha deixou de ser um só país. A divisão da poderosa nação alemã em 2 estados marcava de modo concreto a divisão do mundo em 2 sistemas socioeconômicos antagônicos. Falemos agora sobre o endurecimento no bloco socialista. Também foi algo muito importante. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética se intensificou após a divisão formal da Alemanha. Em janeiro de 1949, a União Soviética criou o Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon. Criou como uma resposta ao Plano Marshall. O Conselho tinha por objetivo integrar as economias do bloco socialista, criando bases para um mercado comum entre as economias planificadas da Europa. Em agosto desse mesmo ano, Joseph Stalin anunciava que os soviéticos também possuíam armas nucleares. Em 1955, como resposta à criação da OTAN, o governo da União Soviética e dos países da Europa Oriental formaram o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a aliança militar do bloco soviético. O período que se seguiu à divisão da Alemanha em 2 estados foi marcado pela chamada estalinização da Europa Oriental. O projeto era reproduzir nesses países o modelo soviético de economia
centralizada e partido único, além também de sua organização militar e policial. Vamos falar agora sobre a histeria anticomunista no mundo. Nos Estados Unidos, o processo de intensificação da Guerra Fria também ocorreu a partir da década de 1950. Nesse período, a campanha anticomunista atingiu o auge no país, como podemos notar no discurso proferido pelo senador estadunidense Joseph McCarthy. Aqui eu vou falar alguns trechos. Como uma de nossas proeminentes figuras históricas, esse McCarthy disse certa vez: quando uma grande democracia é destruída, não será em razão dos inimigos de fora, mas sim por causa dos inimigos de dentro. A razão pela qual nós nos encontramos em uma posição de impotência não é porque o nosso único inimigo poderoso, potencial, enviou homens para invadir nossas costas, mas sim por causa das ações traidoras daqueles que foram muito bem tratados por esta nação. Isso é uma verdade evidente no Departamento de Estado. Em 1953 e também em 1954, McCarthy presidiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas no Congresso, período em que conduziu um verdadeiro processo de caça às bruxas que ficou conhecido como macartismo. Cidadãos foram perseguidos por suspeita de serem socialistas, comunistas ou mesmo liberais, ou mesmo críticos à política dos Estados Unidos. Pessoas eram presas, demitidas, proibidas de trabalhar, além de passarem por interrogatórios, muitos dos quais, desses interrogatórios, eram transmitidos pela televisão para todo o país. Falemos agora sobre a Guerra Fria e a ciência, essa simbiose entre a Guerra Fria e a ciência. Se, por um lado, a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria expôs o planeta ao risco de uma guerra nuclear, por outro lado, também significou grande impulso para a ciência e a tecnologia. Na década de 50, a disputa ganha o espaço sideral, com os soviéticos saindo na frente. Em agosto de 1957, eles, os soviéticos, lançaram seu primeiro míssil balístico intercontinental, o R-7. Com a mesma tecnologia, já eram capazes de colocar um objeto em órbita. E foi o que fizeram 2 meses depois, em outubro daquele ano. O mesmo foguete levou a Sputnik, uma esfera pouco maior que uma bola de basquete, que entrou em órbita, espalhando um sinal intermitente pelo espaço, tornando-se assim o primeiro satélite artificial do mundo. Completando a primeira década da era espacial, uma das principais contribuições científicas da Guerra Fria viria em outubro de 1958 com a criação de uma das mais ilustres filhas deste conflito, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Foi ela responsável pelo projeto Apollo, que levou o homem à Lua em 1969. A resposta americana ao passeio em 1961 de Yuri Gagarin, o primeiro homem a orbitar a Terra, foi essa. Em 1960, os Estados Unidos lançaram o Corona, não é o coronavírus, mas um satélite espião que retornou com fotos do território soviético tiradas a 160 mil metros de altura. Os satélites atuais utilizados na agricultura, meteorologia e em diversas outras áreas devem muito à Guerra Fria, que, investindo na espionagem, foi a maior incentivadora das tecnologias de sensoriamento remoto, até mesmo na Revolução Eletrônica. Até mesmo aí houve o dedo da desavença entre capitalistas e comunistas. Já em 1948, as enormes válvulas utilizadas nos computadores foram substituídas pelos transistores. Por volta de 1970, a Força Aérea Americana já contava com chips em seus mísseis, e o mundo com a base tecnológica para o surgimento do microcomputador pessoal que conhecemos hoje. Vamos ver agora o cenário da Europa na Guerra Fria. Vamos dissertar um pouco sobre isso. O cenário do pós-guerra na Europa era desolador. Muitas das grandes cidades foram seriamente danificadas pelas invasões e pelos bombardeios. O parque industrial dos países dos 2 blocos envolvidos no conflito estava praticamente destruído. Temia-se na época que essa situação de pobreza generalizada
pudesse favorecer o avanço do comunismo na Europa Ocidental. É nesse contexto que podemos entender a ajuda financeira do governo dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental. Por meio do Plano Marshall, nós vamos ver a formação na Europa de um modelo de governo preocupado com a educação, a saúde e os direitos sociais dos trabalhadores, o chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State. Essa política econômica e social pregava um modelo de Estado mais regulamentador que impulsionasse investimentos na produção e programas de desenvolvimento social. A intervenção do Estado na promoção de benefícios sociais combinava-se com uma política de controle da economia. Essa política era centrada em programas de estatização de setores estratégicos de cada país, como os meios de transporte, a produção de energia, etc. No entanto, mesmo garantindo a permanência da democracia e do capitalismo, as reformas promovidas pelos governos social-democratas não conseguiram evitar movimentos de contestação ao capitalismo no bloco ocidental. Maio de 1968. Vamos falar desse protesto no mundo capitalista. O mais célebre movimento de contestação ao capitalismo, ocorrido no interior, nas entranhas do bloco ocidental, foi o maio de 1968 na França, o chamado Ano que Nunca Acabou. O movimento começou no dia 2 de maio, motivado pelo fechamento da Universidade de Nanterre, nos arredores de Paris. Depois de os estudantes ocuparem a universidade em protesto contra a burocracia da instituição. Logo, o movimento recebeu a adesão de outros estudantes, e esse movimento tomou as ruas de Paris, criticando o conservadorismo dos costumes e denunciando tanto o autoritarismo soviético quanto o imperialismo estadunidense. Ao mesmo tempo, os operários entraram em greve por melhores salários, jornada de trabalho de 40 horas semanais e outros direitos trabalhistas. O movimento terminou em junho, quando o governo conservador, que venceu as eleições na França, dissolveu os grupos de esquerda, proibiu as manifestações e coagiu os operários a retornarem ao trabalho. Falemos agora brevemente sobre a Revolução Húngara e a contestação ocorrida agora dentro do bloco comunista. Manifestações pela liberdade também ameaçaram a ordem soviética. No dia 23 de outubro de 1956, uma mobilização de estudantes no centro de Budapeste dava início à Revolução Húngara. O movimento começou com manifestações silenciosas de apoio às lutas por democracia que ocorriam na Polônia e logo se transformou em uma grande insurreição popular. Essa insurreição popular reuniu estudantes, operários e intelectuais, uma amálgama. Greves se espalharam pelo país, conselhos operários tomaram o poder nas fábricas e grupos assaltaram os depósitos de armamentos e atacaram a odiada polícia secreta húngara. Após 3 dias de guerra civil, o governo comunista, aliado a Moscou, foi deposto, assumindo Imre Nagy. Ele pôs fim à ditadura do Partido Único e declarou sua intenção de construir uma via nacional para o socialismo húngaro. No dia 1º de novembro, o novo governo anunciou a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia e anunciou também sua neutralidade na Guerra Fria. A decisão ameaçava a hegemonia soviética na Europa Oriental, por isso a resposta de Moscou foi rápida e implacável. No dia 4 do mesmo mês, tropas soviéticas ocuparam novamente o país e a repressão foi brutal. 20 mil húngaros mortos, 200 mil exilados, 22 mil presos e mais de 300 condenados à morte. Falemos agora da luta das mulheres e dos negros. As mobilizações que marcaram a Guerra Fria também se voltaram em alguns países contra a opressão sofrida pelas mulheres no cotidiano e também dentro da própria família. Após a Segunda Guerra, elas conquistaram o direito ao voto na maior parte dos países ocidentais
e passaram a representar uma parcela cada vez mais expressiva da força de trabalho urbano. Porém, mesmo tendo conquistado direitos e espaço na vida pública, continuavam responsáveis quase que exclusivamente pela criação dos filhos e pelos cuidados com a casa, o que caracterizava a jornada dupla. A década de 1960 marcou uma nova fase na luta das mulheres com o fortalecimento do movimento feminista. Não se tratava apenas do direito à educação e à atividade política, mas de estabelecer uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, de garantir a autonomia das mulheres sobre seu corpo e sua sexualidade. Não por acaso foi nessa década que foi lançada nos Estados Unidos a primeira pílula anticoncepcional, que se tornou um símbolo da emancipação feminina. Enquanto as mulheres lutavam por liberdade e por igualdade de direitos, os negros nos Estados Unidos protestavam contra a brutalidade policial, protestavam contra a segregação, protestavam contra a discriminação e pela conquista de direitos civis. Grandes mobilizações e muitos movimentos surgiram ou se fortaleceram nesse período. Líderes como Malcolm X e Martin Luther King deram visibilidade mundial à luta dos afro-americanos contra a discriminação racial. Em 1966, foi fundado o Partido dos Panteras Negras, uma organização socialista que surgiu em meio à luta do movimento negro em defesa dos direitos civis e do enfrentamento ao racismo e à violência contra os negros. Uma das expoentes do Partido dos Panteras Negras é a militante intelectual feminista Angela Davis, que ainda hoje se destaca como ativista e trabalha como professora em universidades. Falemos agora sobre a Revolução Socialista ocorrida na China. Em 1911, o movimento nacionalista depôs o imperador da China e proclamou a República. Ao mesmo tempo, vários grupos iniciaram uma guerra civil pelo poder. Entre eles, um movimento revolucionário de inspiração socialista liderado por Mao Tse-tung. Esse movimento revolucionário derrotou o governo capitalista e chegou ao poder apoiado pelos camponeses, estabelecendo a República Popular da China em 1949. O novo governo estatizou a atividade industrial, confiscou as grandes propriedades e parte dos bens dos camponeses médios e formou fazendas coletivas, nas quais os camponeses mantinham apenas a propriedade sobre os animais, objetos pessoais e familiares. Porém, o programa de comunização da agricultura desorganizou a produção e resultou na morte de milhões de camponeses vítimas da escassez de alimentos que atingiu o país entre 1958 e 1960. Outro problema enfrentado pelos chineses foi o isolamento internacional. O regime comunista de Mao Tse-tung se recusou a aceitar o papel de satélite da União Soviética. E na década de 1960, houve um rompimento entre os dois regimes. A China, então, ficou de fora dos dois blocos que dominavam a economia mundial. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, o regime socialista na China sofreu profundas mudanças. O novo dirigente Deng Xiaoping introduziu um programa de reformas econômicas de inspiração capitalista, sem que isso diminuísse o domínio do Partido Comunista no país. Por meio desse processo, a China passou a incentivar a instalação de multinacionais em seu território. Em contrapartida, o Estado manteve o controle dos salários, dos sindicatos, dos preços dos itens de consumo e do valor da moeda. Esse sistema está vigente no país até os dias de hoje. Não importa a cor do gato, o importante é pegar o rato. Falemos agora da Guerra da Coreia. A Alemanha não foi o único país dividido após a Segunda Guerra Mundial. No leste da Ásia, outra divisão surgiu, e esta, ao contrário do caso alemão, se mantém até os dias de hoje. Em agosto de 1945, o Japão foi derrotado no Pacífico, e no mês seguinte assinou a rendição
indicando o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. A Coreia, ocupada pelos japoneses desde 1910, foi libertada e, em seguida, dividida. Forças estadunidenses ocuparam o sul da Península Coreana, enquanto tropas soviéticas se estabeleceram no norte. Em 1948, um governo socialista consolidou-se no norte, enquanto uma administração capitalista firmou-se no sul. Com isso, as tensões entre as duas partes se intensificaram, apesar de seus dirigentes manterem negociações visando reunificar o país. As hostilidades mútuas se transformaram em guerra aberta em junho de 1950, quando as forças do norte invadiram o sul. A União Soviética declarou apoio às tropas do norte. A ONU, criada em 1945, condenou a invasão e enviou tropas para a região, formadas principalmente de soldados estadunidenses. A aproximação das tropas dos Estados Unidos da fronteira com a China arrastou também a jovem República Chinesa para o conflito, reforçando o bloco dos norte-coreanos e soviéticos. A guerra só terminou em julho de 1953 com a assinatura do armistício e a divisão da Coreia em dois estados, a Coreia do Sul, capitalista, e a Coreia do Norte, socialista. Com a divisão da Coreia, milhares de famílias foram separadas e impossibilitadas de manter contato. Posteriormente, elas puderam voltar e se ver algumas vezes, mas os encontros costumam ser esparsos e sujeitos às oscilações nas relações entre as Coreias. O que existe lá é um armistício. A paz nunca foi assinada. Tecnicamente, as Coreias ainda estão em guerra. Falemos agora da Guerra do Vietnã. A luta pela independência da Indochina, colônia francesa desde o século XIX, começou na década de 1930 e era liderada pelo Viet Minh, o movimento comunista. Em 1954, os franceses foram expulsos da Indochina. Acordos de paz, celebrados entre Genebra, na Suíça, decidiram a criação do Laos, do Camboja e a divisão do Vietnã em duas partes. O norte socialista seria liderado por Ho Chi Minh e o sul capitalista comandado por Bao Dai. Em Genebra, também foi acertada a realização de um plebiscito para decidir a reunificação do país. Escolhido pelos Estados Unidos, Bao Dai resistia em convocar o plebiscito e se mostrava um governante impopular e corrupto. Essa postura levou alguns grupos, já descontentes com o governo, a formar uma frente de libertação nacional. Movimento guerrilheiro que ficou conhecido como Viet Cong e passou a atuar em 1960, apoiado pela União Soviética e pela China. O objetivo do Viet Cong era combater a intervenção estadunidense e reunificar o Vietnã sob um regime socialista. Em 1964, os Estados Unidos entraram oficialmente na Guerra do Vietnã, determinados a impedir a formação de mais um país socialista na Ásia. Os investimentos estadunidenses na guerra foram altos. Além de armamentos, sensores, aviões e dinheiro, eles enviaram cerca de 2 milhões de soldados para combater ao lado do exército sul-vietnamita. Usaram ainda produtos químicos para desfolhar a vegetação e dificultar a ação dos Vietcongs. E o napalm, uma espécie de bomba incendiária. Essas ações foram condenadas pelo resto do mundo e também por boa parte da população dos Estados Unidos. Mesmo combatendo em condições adversas, a guerrilha Vietcong impunha derrotas ao exército estadunidense. Assim, em 1975, os Estados Unidos sofreram a maior derrota militar da sua história. A cidade escolhida para ser a capital do Vietnã unificado sob um regime socialista foi Hanoi. Falemos agora da Revolução Cubana, também um evento extremamente importante. Desde 1898, quando Cuba se tornou independente da Espanha, até 1959, quando era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, o governo cubano sempre contou com o apoio dos Estados Unidos. A economia do país, baseada na agroindústria açucareira, era totalmente dependente das importações e dos capitais estadunidenses. Entre 1956 e 1959, o movimento guerrilheiro liderado por Fidel Castro
e Ernesto Che Guevara, entre outros, tomou o poder em Cuba. Os líderes cubanos implantaram um novo governo que confiscou e estatizou propriedades estadunidenses e realizou a reforma agrária. 2 anos depois, em 1961, Cuba se proclamou um país socialista. Em abril do mesmo ano, com o objetivo de derrubar o governo revolucionário de Fidel Castro, o governo dos Estados Unidos tentou invadir a Baía dos Porcos, no sul de Cuba. No entanto, a ação fracassou, aumentando ainda mais as tensões entre os dois países. A tentativa de invasão levou Cuba a estabelecer, em 1962, uma aliança com o regime de Moscou, que se concretizou com a instalação de mísseis soviéticos na ilha caribenha. O governo dos Estados Unidos reagiu, decretando o bloqueio naval a Cuba e exigindo a retirada imediata dos mísseis do país. O evento, conhecido como a Crise dos Mísseis, criou um clima de enorme tensão internacional durante 13 dias. Durante esses 13 dias, o mundo acreditou estar à beira de uma nova guerra mundial, desta vez de proporções nucleares. Sob a supervisão da ONU, os soviéticos concordaram em retirar os mísseis de Cuba com a condição de os Estados Unidos removerem da Turquia os armamentos nucleares que estavam voltados para a União Soviética. A famosa crise dos mísseis foi superada, mas o bloqueio econômico e político a Cuba perdurou. Aliás, perdura, né? Já faz mais de 50 anos. Apenas em julho de 2015, as respectivas embaixadas foram reabertas nos dois países e iniciou-se um processo de reaproximação entre eles. Bom, assim eu termino essa explanação aqui sobre a Guerra Fria e os diversos fatos históricos que ocorreram durante esse período. Um período realmente muito cheio de acontecimentos e eventos históricos de grande envergadura. Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.